E se abril não chegasse como um mês qualquer? E se este novo mês viesse carregado de respostas que você vem esperando há tanto tempo? E se Deus tivesse permitido que você ouvisse esta oração exatamente agora, porque quer abençoar a sua vida desde o primeiro dia? Talvez você chegou até aqui com o coração cansado. Talvez você esteja vindo de meses difíceis. Talvez tenha chorado mais do que contou. Talvez tenha enfrentado batalhas em silêncio. Talvez tenha sentido que algumas portas não se abriram. Talvez tenha orado por algo que ainda não viu acontecer. Mas se você está ouvindo esta oração no começo de abril, isso não é por acaso. Você não chegou até aqui por acidente. Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece o que você carrega na alma. Deus sabe o que você vem esperando. Deus sabe o que feriu o seu coração nos meses que passaram. Deus sabe o que você perdeu. Deus sabe o que você ainda está tentando entender. E mesmo assim, Ele trouxe você até este momento para lembrar algo muito importante. Abril não está vazio. Abril não chega sem propósito. Abril não vem para ser apenas mais um mês no seu calendário. Abril pode ser um mês de bênção. Abril pode ser um mês de ordem. Abril pode ser um mês de respostas. Abril pode ser um mês de portas abertas. Abril pode ser um mês em que Deus cure, alinhe, fortaleça e surpreenda. Mas antes de tudo, existe algo que a alma precisa fazer: entregar este mês ao Senhor. Não esperar que os problemas cresçam. Não esperar que o coração volte a se encher de ansiedade. Não esperar que os dias passem para só então buscar refúgio. Não. Quanto antes você colocar abril nas mãos de Deus, mais cedo a sua alma começará a caminhar em paz. Mais cedo a sua mente começará a se alinhar com a fé. Mais cedo a sua casa sentirá cobertura. Mais cedo os seus passos andarão sob direção. Mais cedo o céu começará a organizar aquilo que você ainda não consegue entender. Porque existem meses que mudam quando começam de joelhos. Existem temporadas que se transformam quando são consagradas desde o primeiro dia. Existem bênçãos que encontram espaço quando o coração se rende cedo diante de Deus. E esta oração é para isso, para você não entrar em abril distraído, para você não entrar em abril carregando tudo sozinho, para você não entrar em abril com medo, sem entregar o caminho ao Senhor. Se você está ouvindo esta oração agora, pare por um momento. Respire fundo. Faça silêncio dentro de você. E prepare-se para entregar a Deus este mês inteiro. Não apenas os primeiros dias. Não apenas as necessidades mais visíveis. Não apenas os seus planos. Tudo. Os seus sonhos. Os seus medos. Os seus pesos. A sua família. A sua saúde. As suas finanças. As suas batalhas ocultas, as suas orações pendentes, as suas portas fechadas, os seus processos longos, as suas lágrimas recentes, tudo. Porque abril precisa começar nas mãos certas, e as mãos certas são as mãos de Deus. Antes de continuar, escreva nos comentários uma frase simples de fé. Escreva: abril será um mês de bênção. Escreva isso mesmo que hoje você ainda não veja nada mudado. Escreva isso mesmo que esteja vindo de meses duros. Escreva isso mesmo que o seu coração ainda esteja reaprendendo a acreditar. Porque muitas vezes a fé começa quando a boca declara uma verdade que a alma precisa ouvir antes de ver. E agora vamos orar. Não com pressa, não com palavras vazias, não por rotina. Vamos orar como quem se coloca no início de uma nova temporada e decide não vivê-la sem a presença de Deus. Senhor meu Deus, aqui estou no começo de abril, e antes de seguir adiante, antes de fazer planos, antes de deixar os dias correrem, antes de entrar neste mês com a mente cheia de preocupações,
Eu quero parar diante de ti. Eu quero te entregar abril inteiro. Eu quero consagrar este novo mês a ti. Eu quero colocar os seus dias, as suas horas, os seus processos e as suas surpresas debaixo do teu senhorio. Pai amado, obrigado por me trazer até aqui. Obrigado por me sustentar nos meses que passaram. Obrigado por não me soltar nas noites difíceis. Obrigado por não me abandonar nos dias de cansaço. Obrigado por continuar comigo mesmo quando a minha fé estava pequena. Obrigado pelas vezes em que me protegeste e eu nem percebi. Obrigado pelas portas que fechaste para me guardar. Obrigado pelas portas que eu ainda não entendia, mas que tu decidiste não abrir. Obrigado pelas lágrimas que viste. Obrigado pelas orações que ouviste. Obrigado porque eu ainda estou aqui. Obrigado porque ainda respiro. Obrigado porque ainda existem promessas sobre a minha vida. Obrigado porque ainda existe futuro nas tuas mãos. Obrigado porque abril chegou e não me encontrou sozinho. Encontrou-me debaixo do teu olhar. Encontrou-me sustentado pela tua fidelidade. Encontrou-me acompanhado pela tua presença. Senhor, nesta oração eu te entrego este mês desde o primeiro dia. Eu não quero viver abril sem ti. Eu não quero caminhar por estas semanas somente com as minhas forças. Eu não quero entrar nos desafios deste mês sem a tua direção. Eu não quero receber as provas deste mês sem o teu consolo. Eu não quero enfrentar decisões sem a tua sabedoria. Eu não quero atravessar batalhas sem a tua cobertura. Por isso hoje, desde agora, eu te entrego abril por completo. Eu te entrego cada amanhecer deste mês. Eu te entrego cada noite. Eu te entrego cada compromisso. Eu te entrego cada conversa. Eu te entrego cada decisão. Eu te entrego cada porta. Eu te entrego cada oportunidade. Eu te entrego cada luta. Eu te entrego cada notícia que eu ainda não conheço. Eu te entrego cada caminho que vai se abrir. Eu te entrego também aquilo que não se abrirá. Eu te entrego o que vou entender e o que não vou entender. Eu te entrego o que vai me alegrar e o que vai me desafiar. Eu te entrego este mês inteiro. Faz com abril aquilo que só tu podes fazer. Ordena-o. Sopra sobre ele. Enche-o com a tua presença. Endireita o que está torto, cura o que está ferido, abre o que precisa ser aberto, fecha o que não convém, limpa o que chega contaminado, afasta o que quer roubar a minha paz. E prepara tu mesmo as bênçãos que já estão no teu coração para a minha vida. Porque eu creio, Senhor, que abril não chega vazio. Eu creio que tu já pensaste este mês. Eu creio que tu já viste os seus dias. Eu creio que tu já estiveste em cada data que eu ainda não vivi. Eu creio que tu já sabes do que vou precisar. Eu creio que tu já preparaste força para os meus dias fracos. Eu creio que tu já preparaste luz para os meus momentos de confusão. Eu creio que tu já preparaste provisão para as minhas necessidades. Eu creio que tu já preparaste paz para as minhas ansiedades. Eu creio que tu já preparaste bênçãos para este mês sagrado. E por isso eu não quero entrar em abril com uma atitude de medo. Eu quero entrar com reverência, com expectativa, com fé, com entrega, com o coração aberto para aquilo que tu queres fazer. Senhor Jesus, se este mês traz bênçãos programadas desde o céu, eu quero recebê-las com o coração certo. Eu não quero viver distraído. Eu não quero viver endurecido. Eu não quero viver tão ferido pelo que passou, que não consiga reconhecer o novo que tu queres derramar. Tira de mim, Senhor, toda cegueira espiritual. Tira de mim a dureza. Tira de mim a incredulidade. Tira de mim o cansaço que apaga a esperança. Tira de mim a voz que diz que nada vai mudar.
Tira de mim o costume de sempre esperar o pior. Tira de mim o peso dos meses anteriores que querem roubar a beleza de abril. E no lugar disso, coloca em mim um coração sensível, um coração expectante, um coração humilde, um coração rendido, um coração capaz de reconhecer a tua mão até nos pequenos detalhes, um coração capaz de agradecer antes de ver, um coração capaz de acreditar outra vez. Pai amado, eu te entrego as bênçãos que eu venho esperando. Eu te entrego as respostas que tenho pedido em segredo. Eu te entrego as orações que repeti por tantos meses. Eu te entrego as portas que preciso que se abram. Eu te entrego os nós que precisam ser desfeitos. Eu te entrego os milagres que só podem vir de ti. Eu te entrego aquilo que parece impossível. Eu te entrego aquilo que parece tardio. Eu te entrego aquilo que dói esperar. Eu te entrego aquilo que tantas vezes me fez perguntar: Senhor, até quando? E ainda que eu não veja, hoje eu escolho crer que abril pode ser palco da tua resposta. Não porque eu mereça, não porque esteja tudo resolvido, não porque a minha fé seja perfeita, mas porque tu és bom, porque tu és Pai, porque tu és fiel, porque tu continuas agindo mesmo quando eu ainda não percebo, porque tu continuas preparando bênçãos enquanto eu ainda estou aprendendo a esperar. Senhor, hoje eu te entrego a minha casa para este mês. Eu te entrego cada canto do meu lar. Eu te entrego os cômodos. Eu te entrego a atmosfera espiritual deste lugar. Eu te entrego as conversas que acontecerão aqui. Eu te entrego a paz desta casa. Eu te entrego a saúde desta casa. Eu te entrego a economia desta casa. Eu te entrego os relacionamentos dentro desta casa. Eu te entrego aqueles que moram comigo. Eu te entrego aqueles que eu amo, mesmo que estejam longe. E eu te peço que abril seja um mês de cobertura sobre o meu lar. Que abril seja um mês em que a paz visite a minha casa. Que abril seja um mês em que a tensão diminua. Que abril seja um mês em que o amor se fortaleça. Que abril seja um mês em que a provisão não falte. Que abril seja um mês em que a angústia recue. Que abril seja um mês em que a presença de Deus seja real e profunda dentro deste lar. Senhor, eu te entrego também a minha saúde para este mês. Eu te entrego o meu corpo. Eu te entrego as minhas forças. Eu te entrego os meus diagnósticos. Eu te entrego os meus sintomas. Eu te entrego os meus medos relacionados à saúde. Eu te entrego as consultas médicas. Eu te entrego os exames. Eu te entrego as dores visíveis e as invisíveis. E se abril for um mês de cura, eu recebo com humildade. Se abril for um mês de recuperação, eu recebo com gratidão. Se abril for um mês de tratamento, eu te peço força. Se abril for um mês de espera, eu te peço paz. Se abril for um mês de milagre, eu te peço um coração pronto para te dar glória. Mas em qualquer caso, Senhor, eu não quero atravessar este mês debaixo do domínio do medo. Eu quero atravessá-lo debaixo da tua presença. Eu quero atravessá-lo sabendo que o meu corpo está nas tuas mãos. Eu quero atravessá-lo crendo que tu podes tocar aquilo que os homens não podem tocar. Eu quero atravessá-lo lembrando que tu continuas sendo médico do corpo e da alma. Senhor, eu te entrego também a minha vida financeira para abril. Tu sabes o que eu preciso. Tu sabes as contas que vêm. Tu sabes o que eu devo pagar. Tu sabes o que me preocupa quando penso neste mês. Tu sabes as metas. Tu sabes os compromissos. Tu sabes o peso de certas dívidas. Tu sabes a pressão que algumas necessidades produzem na minha mente. Por isso eu não quero começar abril dominado pela escassez. Eu quero começar com fé.
Eu quero começar colocando as minhas finanças nas tuas mãos. Eu te entrego o pão da minha casa. Eu te entrego os meus recursos. Eu te entrego o meu trabalho. Eu te entrego as oportunidades que eu preciso. Eu te entrego as portas profissionais. Eu te entrego os negócios. Eu te entrego os projetos. Eu te entrego as ideias. Eu te entrego as decisões financeiras. Eu te entrego tudo aquilo que diz respeito ao sustento e à provisão. E eu te peço, Pai bondoso, que abril seja um mês em que não falte a tua mão. Um mês em que tu abras oportunidades limpas. Um mês em que tu afastes as armadilhas. Um mês em que tu dês estratégia, ordem e sabedoria. Um mês em que tu proves de maneiras que eu ainda não imagino. Um mês em que eu veja que o meu sustento não depende apenas dos meus esforços, mas do teu cuidado fiel. Senhor, eu te entrego também os meus relacionamentos para este mês. As feridas que eu carrego, os vínculos que precisam de cura, as conversas pendentes, as reconciliações possíveis, as decisões difíceis, os limites que eu preciso aprender a colocar, os perdões que eu preciso liberar, as palavras que eu terei de falar, as palavras que eu terei de calar. E eu te peço que abril seja um mês em que tu organizes os meus relacionamentos, que cures o que precisa ser curado, que restaures o que precisa ser restaurado, que afastes aquilo que quer contaminar, que feches acessos errados, que fortaleças os relacionamentos que vêm de ti, que me dês discernimento para não abrir a porta para aquilo que não convém, que me dês graça para tratar os outros com verdade e amor, que me dês maturidade para não reagir a partir da ferida, que me deis serenidade para não levar para este novo mês o veneno de dores antigas. Senhor Jesus, eu te entrego as minhas emoções para abril, porque eu não quero que este mês seja governado pela minha ansiedade. Eu não quero que este mês seja dominado pelos meus medos. Eu não quero que este mês se encha da mesma escuridão mental que eu quis arrastar de temporadas passadas. Eu quero que abril seja diferente dentro de mim, que a minha forma de vivê-lo seja transformada, que a minha maneira de senti-lo seja visitada pela tua paz. Eu te entrego os meus pensamentos acelerados. Eu te entrego os meus medos silenciosos. Eu te entrego a minha tendência de me preocupar antes do tempo. Eu te entrego a luta interna que muitas vezes ninguém vê. Eu te entrego esse cansaço mental que volta mesmo quando eu quero estar em paz. E eu te peço, Senhor, que abril seja um mês em que a minha mente seja visitada pela tua calma. Um mês em que a paz tenha mais espaço do que a ansiedade. Um mês em que a fé tenha mais voz do que o medo. Um mês em que a tua verdade tenha mais força do que os meus pensamentos escuros. Um mês em que a alma aprenda a descansar em ti. Um mês em que eu possa dizer: Deus me sustentou também por dentro. Senhor, se em abril existem bênçãos reservadas, eu não quero recebê-las com as mãos cheias de controle. Eu não quero recebê-las com um coração amargurado. Eu não quero recebê-las com uma alma distraída. Eu quero recebê-las com gratidão, com humildade, com obediência, com sensibilidade espiritual, com a capacidade de reconhecer que todo bem vem de ti. Por isso hoje esvazia as minhas mãos daquilo que eu não devo mais carregar. Esvazia o meu coração do rancor. Esvazia a minha mente do fatalismo. Esvazia a minha alma da desesperança. Esvazia os meus dias da pressa inútil. Esvazia os meus passos de caminhos que não vêm de ti. E depois, enche tu. Enche abril do teu favor. Enche abril da tua direção. Enche abril do teu consolo. Enche abril das tuas surpresas santas. Enche abril da tua mão. Enche abril de encontros contigo. Enche abril de portas corretas.
Enche abril de paz para minha casa. Enche abril de respostas no tempo certo. Enche abril de proteção visível e invisível. Enche abril de força. Enche abril de renovação. Enche abril de bênçãos que só podem vir do céu. E agora, enquanto esta oração continua abraçando este início de mês, eu quero permanecer mais um pouco diante de Ti, Senhor, porque ainda existem áreas de abril que eu preciso Te render. Ainda existem partes do meu coração que precisam se alinhar. Ainda existem pesos que eu não quero arrastar para este mês. Ainda existem processos que eu preciso colocar completamente nas Tuas mãos. Porque ainda existem processos que eu preciso colocar completamente nas Tuas mãos. Ainda existem perguntas que eu não quero arrastar para dentro de abril. Ainda existem medos que não devem governar este mês. Ainda existem feridas que não podem continuar marcando o ritmo dos meus dias. Ainda existem pesos que, se eu não Te entregar agora, vão querer me acompanhar por semanas inteiras. E por isso, eu continuo aqui, diante de Ti, sem pressa, sem querer entrar neste mês distraído, sem querer começar abril com a alma cheia de ruído. Eu quero entrar neste novo tempo com o coração rendido. Eu quero entrar com a mente coberta. Eu quero entrar com a casa consagrada. Eu quero entrar com os meus passos alinhados com a Tua vontade. Porque abril não será abençoado apenas porque o calendário mudou. Abril será abençoado se Tu o governares. Abril será diferente se a Tua presença o encher. Abril será uma temporada de paz se o meu coração aprender a caminhar contigo desde o primeiro dia. Senhor, hoje eu também Te entrego tudo aquilo que venho carregando de meses anteriores. Eu Te entrego o desgaste da alma. Eu Te entrego o cansaço acumulado. Eu Te entrego as decepções que ainda doem. Eu Te entrego as orações que pareceram ficar em silêncio. Eu Te entrego os dias em que senti que não avançava. Eu Te entrego as portas que não se abriram. Eu Te entrego as oportunidades que se perderam. Eu Te entrego o peso de ter esperado tanto. Eu Te entrego a sensação de ter dado demais e de ainda assim me sentir vazio. Eu Te entrego aquilo que me desgastou. Eu Te entrego aquilo que me quebrou por dentro. Eu Te entrego aquilo que me fez perguntar tantas vezes se alguma coisa realmente mudaria. E nesta nova entrada de mês, eu não quero continuar sustentando tudo isso como se fizesse parte da minha identidade. Eu não quero viver abril olhando tudo a partir da dor antiga. Eu não quero interpretar o novo através das feridas do passado. Eu não quero fechar o coração antes mesmo de ver o que Tu queres fazer. Por isso eu Te entrego tudo, Senhor. Faz limpeza dentro de mim. Limpa a minha memória. Limpa as minhas emoções. Limpa a maneira como eu olho para o futuro. Limpa as expectativas tortas. Limpa a desesperança. Limpa a reclamação silenciosa. Limpa o cansaço espiritual. Limpa o medo de sofrer de novo a mesma coisa. Limpa o hábito de sempre esperar más notícias. Limpa em mim tudo o que quiser impedir que eu receba abril com fé. Porque eu não quero viver este mês a partir da amargura. Eu quero vivê-lo a partir da confiança. Eu não quero viver este mês defendido pelas minhas feridas. Eu quero vivê-lo coberto pelo Teu amor. Eu não quero viver este mês reagindo a partir do esgotamento. Eu quero vivê-lo sustentado pela Tua paz. Senhor Jesus, se este mês sagrado traz bênçãos programadas desde o céu, eu não quero chegar atrasado por dentro. Eu não quero que a bênção bata à porta e me encontre endurecido. Eu não quero que a resposta chegue e me encontre sem sensibilidade para reconhecer a Tua mão. Eu não quero que Tu abras caminhos
e eu continue olhando para o chão por medo. Eu não quero que tu derrames paz e eu continue abraçando a ansiedade. Eu não quero que tu envies consolo e eu continue preso aos meus próprios pensamentos. Por isso, desperta o meu espírito, desperta a minha sensibilidade, desperta a minha fé, desperta a minha capacidade de ouvir a tua voz, desperta os meus olhos para reconhecer a tua mão, desperta o meu coração para agradecer pelas pequenas coisas, desperta a minha alma para caminhar com expectativa santa, porque abril pode trazer mais do que eu imagino. Pode trazer ordem onde havia confusão. Pode trazer paz onde havia ruído. Pode trazer provisão onde havia escassez. Pode trazer descanso onde havia cansaço. Pode trazer direção onde havia incerteza. Pode trazer cura onde havia dor. Pode trazer restauração onde havia quebranto. Pode trazer respostas onde havia silêncio. E se tu queres fazer isso, Senhor, eu quero estar pronto para receber com humildade e reverência. Pai amado, eu te entrego também os meus planos para abril. Eu te entrego aquilo que eu quero fazer. Eu te entrego os meus sonhos. Eu te entrego aquilo que tenho projetado. Eu te entrego as minhas ideias. Eu te entrego as minhas metas. Eu te entrego os caminhos que eu mesmo imaginei. Eu te entrego o que eu gostaria que acontecesse. Eu te entrego a forma como pensei que tudo deveria se resolver. E eu quero parar um momento para te dizer algo muito importante. Eu não quero impor a abril os meus planos sem primeiro rendê-los diante de ti. Eu não quero avançar só porque algo me empolga. Eu não quero insistir só porque algo me parece bom. Eu não quero abrir portas por impulso. Eu não quero correr atrás de caminhos que não nasceram do teu coração. Se algum plano meu não convém, fecha-o com amor. Se alguma meta minha não nasce da tua vontade, organiza-a. Se alguma ideia minha vai me afastar da tua paz, corrige-me. Se algum desejo meu vai me cansar mais do que me edificar, mostra-me isso. Porque mais importante do que alcançar aquilo que eu imaginei, é viver aquilo que tu desenhaste. Mais importante do que cumprir os meus tempos, é caminhar nos teus tempos. Mais importante do que ver resultados rápidos, é permanecer dentro da tua vontade. Por isso hoje, eu não te peço apenas bênçãos, eu também te peço direção. Eu não te peço apenas portas abertas, eu também te peço discernimento para saber quais portas eu não devo tocar. Eu não te peço apenas respostas, eu também te peço maturidade para recebê-las da forma correta. Eu não te peço apenas milagres, eu também te peço um coração obediente para sustentar aquilo que tu me entregares. Senhor, eu te entrego a minha obediência para abril, porque às vezes nós pedimos bênçãos, mas não queremos mudar. Às vezes pedimos respostas, mas não queremos ouvir correção. Às vezes pedimos portas, mas continuamos insistindo em caminhos errados. Às vezes pedimos paz, mas alimentamos pensamentos que roubam essa paz. Às vezes pedimos restauração, mas não soltamos o orgulho. E eu não quero começar abril assim. Eu quero começar abril com um coração disposto. Disposto a obedecer. Disposto a corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Disposto a deixar para trás o que já não me faz bem. Disposto a cortar hábitos que me drenam. Disposto a renunciar ao que me afasta de ti. Disposto a caminhar na verdade. Disposto a me deixar formar pelo teu Espírito. Porque eu não quero que abril seja apenas um mês de pedidos. Eu quero que também seja um mês de transformação. Eu não quero que abril traga apenas coisas novas para as minhas mãos. Eu quero que abril faça algo novo dentro de mim. Faz algo novo na minha mente. Faz algo novo
nas minhas reações. Faz algo novo na minha maneira de esperar. Faz algo novo na minha forma de confiar. Faz algo novo no meu relacionamento contigo. Faz algo novo na minha casa. Faz algo novo na minha disciplina espiritual. Faz algo novo na minha capacidade de descansar. Faz algo novo na minha forma de falar. Faz algo novo na minha forma de amar. Faz algo novo na minha forma de enfrentar a vida. Porque de nada adianta entrar num mês novo com o mesmo coração apagado, se hoje tu estás me chamando para algo mais profundo. Senhor, eu te entrego também as minhas batalhas ocultas para abril. Aquilo que quase ninguém sabe, aquilo que eu não conto com facilidade, aquilo que dói até para nomear, aquilo com que eu tenho lutado em segredo. Talvez seja ansiedade, talvez seja tristeza, talvez seja uma luta mental, talvez seja uma ferida emocional, talvez seja uma dependência, talvez seja cansaço extremo, talvez seja medo do futuro, talvez seja culpa pelo passado, talvez seja uma opressão difícil de explicar, talvez seja uma batalha espiritual que tenta roubar a minha paz. Mas seja o que for, Senhor, eu não quero entrar em abril escondendo isso como se tu não visses. Tu já sabes, tu já conheces o meu interior, tu já viste as minhas noites mais silenciosas, tu já ouviste os meus pensamentos mais cansados, tu já sabes onde dói, e por isso eu te entrego. Eu não quero levar esta batalha sozinho por mais um mês. Eu não quero continuar fingindo que ela não existe. Eu não quero continuar sorrindo por fora, enquanto por dentro eu estou me desgastando. Eu quero trazer isso para a tua luz. Eu quero trazer isso para a tua presença. Eu quero trazer isso para debaixo da tua autoridade. Toca, Senhor, esta batalha escondida. Quebra o que precisa ser quebrado. Cura o que precisa ser curado. Expulsa o que não vem de ti. Ordena o que está desordenado. Fortalece o que está fraco. Ilumina o que está em sombra. E faz com que abril seja um mês em que o meu interior também receba liberdade. Senhor, hoje eu também te entrego os meus filhos, os meus pais, a minha esposa, o meu esposo, os meus seres amados para este mês. Nenhum deles me pertence mais do que a ti. Eu os amo, sim. Eu cuido deles, sim. Eu oro por eles, sim. Mas eu não posso controlar tudo. Eu não posso protegê-los de tudo. Eu não posso entrar em todas as lutas deles. Eu não posso lutar todas as batalhas deles. Por isso hoje eu os coloco nas tuas mãos. Põe os teus olhos sobre eles em abril. Põe a tua cobertura sobre eles. Põe a tua paz sobre as mentes deles. Põe a tua presença nos caminhos deles. Põe os teus anjos ao redor. Põe a tua mão sobre os corpos deles. Põe a tua sabedoria sobre as decisões deles. Põe a tua luz nos processos deles. Põe a tua misericórdia sobre as fraquezas deles. E onde eu não posso chegar, chega tu. Onde eu não posso falar, fala tu. Onde eu não posso entrar, entra tu. Onde eu não posso proteger, protege tu. Onde eu não posso resolver, resolve tu. E se abril trouxer desafios para eles, não permitas que enfrentem sozinhos. Sê refúgio para os meus. Sê força para os meus. Sê médico para os meus. Sê provedor para os meus. Sê pastor para os meus. E dá-me paz para não viver este mês consumido pelo medo em relação àqueles que eu amo. Ensina-me a interceder sem cair na angústia. Ensina-me a cuidar sem querer controlar. Ensina-me a confiar que tu os amas ainda mais do que eu. Senhor, eu também te entrego o meu tempo em abril, porque existem meses que passam rápido demais quando a gente vive distraído. Existem meses que se enchem de coisas, mas se esvaziam de presença. Existem meses em que fazemos muito, mas descansamos pouco. Existem meses em que corremos tanto
que já não ouvimos a tua voz. E eu não quero que abril me escape desse jeito. Eu não quero chegar ao fim do mês sentindo que sobrevivi, mas não vivi contigo. Eu quero que abril tenha momentos santos. Eu quero que abril tenha pausas de oração. Eu quero que abril tenha espaço para ouvir a tua voz. Eu quero que abril tenha decisões tomadas a partir da calma. Eu quero que abril tenha manhãs entregues. Eu quero que abril tenha noites rendidas. Eu quero que abril tenha dias trabalhados com diligência, sim, mas também abraçados pela tua paz. Ensina-me a administrar bem o meu tempo. Ensina-me a não desperdiçar os meus dias. Ensina-me a reconhecer aquilo que realmente importa. Ensina-me a não encher a agenda e esvaziar a alma. Ensina-me a não dar todo o meu tempo ao urgente e nenhum tempo ao eterno. Ensina-me a viver abril com consciência da tua presença. Ensina-me a abrir espaço para ti. Ensina-me a parar. Ensina-me a ouvir. Ensina-me a não correr na frente da tua paz. Porque um mês abençoado não é apenas um mês com portas abertas. Também é um mês em que o coração se mantém perto de Deus. Senhor Jesus, existe algo mais que eu quero te entregar ao começar abril. Eu te entrego a minha necessidade de resultados imediatos. Eu te entrego a minha pressa. Eu te entrego o meu desespero por ver alguma coisa acontecer logo. Eu te entrego a minha luta com os tempos longos. Eu te entrego o meu cansaço com a espera. Eu te entrego essa parte de mim que quer sinais já, respostas já, mudanças já. E embora tu possas fazer milagres imediatos, eu não quero entrar em abril exigindo prazos a partir da minha ansiedade. Eu quero entrar a partir da confiança. Eu quero entrar sabendo que o teu tempo continua sendo bom. Eu quero entrar crendo que aquilo que tu fizeres em abril será perfeito. Se vier rápido, eu te bendirei. Se demorar um pouco mais, eu continuarei confiando. Se abrires uma porta, eu entrarei com gratidão. Se a fechares, eu descansarei na tua sabedoria. Se responderes como eu esperava, eu te darei glória. Se responderes de outro modo, eu continuarei crendo que tu sabes mais. Porque a verdadeira bênção não é apenas receber algo. A verdadeira bênção é aprender a caminhar contigo enquanto eu espero. E eu quero que abril me encontre assim, com fé, com paz, com humildade, com obediência, com um coração que sabe esperar sem se apagar, com uma alma que sabe descansar sem desistir, com uma mente que sabe confiar sem exigir provas todos os dias. Senhor, enquanto esta oração continua avançando, eu sinto que abril começa a se organizar dentro de mim. Eu sinto que a minha mente diminui o ruído. Eu sinto que o meu coração começa a olhar para este mês de outra maneira. Eu sinto que existe paz descendo onde antes havia pressão. Eu sinto que existe esperança se levantando onde antes havia cansaço. Eu sinto que a tua presença está tocando este começo de mês. E eu quero permanecer mais um pouco aqui. Eu quero continuar entregando áreas de abril que eu ainda não rendi por completo. Eu quero continuar colocando diante de ti aquilo que ainda me inquieta. Eu quero continuar alinhando a minha alma com aquilo que tu já preparaste, porque ainda existem partes deste mês que precisam passar completamente pelas tuas mãos. Porque ainda existem partes deste mês que precisam passar completamente pelas tuas mãos. Ainda existem dias de abril que eu não conheço, mas que tu já viste. Ainda existem momentos que podem me surpreender, mas que para ti não serão surpresa. Ainda existem caminhos que vão se abrir. Ainda existem portas que vão se fechar. Ainda existem notícias que vão chegar. Ainda existem decisões que eu vou precisar tomar.
Ainda existem provas que talvez apareçam. Ainda existem bênçãos que eu nem imagino. E por isso, eu quero continuar aqui, no começo deste mês, colocando tudo debaixo do teu senhorio. Eu não quero viver abril reagindo ao que acontecer. Eu quero viver abril sustentado pela tua presença. Eu não quero entrar em cada dia como se estivesse sozinho diante do inesperado. Eu quero entrar sabendo que tu já estás em cada data, em cada conversa, em cada batalha e em cada resposta. Senhor, hoje eu te entrego os dias de abril que eu ainda não conheço. Eu te entrego as manhãs que ainda não amanheci. Eu te entrego as noites que ainda não vivi. Eu te entrego as ligações que ainda não recebi. Eu te entrego as notícias que ainda não ouvi. Eu te entrego as oportunidades que ainda não apareceram. Eu te entrego as tensões que podem surgir. Eu te entrego as surpresas boas e as difíceis. Eu te entrego as mudanças. Eu te entrego os movimentos inesperados. Eu te entrego tudo aquilo que este mês trará e que eu ainda não consigo ver. E em vez de querer adivinhar tudo, eu quero descansar nesta verdade. Nada te surpreende, nada escapa ao teu olhar, nada foge ao teu controle, nada chega aos meus dias sem que tu saibas, nada toca a minha vida sem antes passar pelo teu conhecimento e pela tua permissão. E isso traz descanso ao meu coração, porque eu não sei o que vem, mas eu sei quem vai comigo. Eu não sei como todas as coisas vão se mover, mas eu sei quem sustenta todas as coisas. Eu não sei como alguns processos vão terminar, mas eu sei quem escreve melhor do que ninguém o final de cada história. E é nessa certeza que eu quero caminhar em abril. Senhor, eu te entrego também as minhas expectativas para este mês. As grandes, as pequenas, as visíveis, as silenciosas. Eu te entrego aquilo que eu espero que aconteça. Eu te entrego aquilo que eu desejo profundamente. Eu te entrego aquilo que me entusiasma. Eu te entrego aquilo que eu temo que não chegue. Eu te entrego aquilo que me custa soltar. Eu te entrego aquilo que, se eu não colocar nas tuas mãos, pode se transformar em ansiedade dentro de mim. Porque às vezes não são apenas os problemas que nos cansam. Também nos cansam as expectativas que abraçamos com força demais. Nos cansam os cenários que construímos. Nos cansam os resultados que queremos controlar. Nos cansa o medo de que as coisas não aconteçam como imaginamos. Mas hoje, ao começar abril, eu não quero abraçar as minhas expectativas mais do que a tua vontade. Eu não quero me apegar tanto aos meus planos a ponto de não conseguir reconhecer a tua direção. Eu não quero colocar a minha paz em um resultado específico. Eu quero colocar a minha paz na tua presença. Eu não quero acreditar que este mês só será abençoado se acontecer exatamente como eu imaginei. Eu quero acreditar que ele será abençoado se tu o governares. E se tu me deres o que eu espero, eu te bendirei. E se tu me deres algo diferente, eu continuarei confiando. E se tu me fizeres esperar, eu continuarei crendo. E se tu me surpreenderes, eu te darei glória. Porque eu não quero entrar em abril adorando as minhas próprias expectativas. Eu quero entrar adorando a ti. Senhor, hoje eu também te entrego as minhas palavras para este mês, porque existem meses que são abençoados ou desgastados segundo aquilo que sai da nossa boca. Existem temporadas que se enchem de vida ou de peso conforme as palavras que repetimos. Existem dias que ficam mais escuros porque o coração se acostuma a declarar derrota, cansaço, medo e desesperança. E eu não quero viver abril assim. Eu não quero encher este mês com palavras de morte. Eu não quero marcar abril com frases de derrota.
Eu não quero abrir espaço para a escuridão com aquilo que eu digo repetidamente. Eu quero que a minha boca aprenda a se alinhar com a fé. Eu quero que as minhas palavras estejam mais perto do céu do que do pânico. Eu quero que o que eu falar não alimente a ansiedade, mas fortaleça a confiança. Por isso hoje eu te entrego a minha língua. Eu te entrego as minhas conversas. Eu te entrego as minhas reações verbais. Eu te entrego as minhas reclamações. Eu te entrego os meus exageros. Eu te entrego as vezes em que eu falo a partir do medo. Eu te entrego as vezes em que eu repito mais o problema do que a tua fidelidade. Eu te entrego as vezes em que as minhas palavras se tornam eco do meu cansaço e não da tua verdade. Purifica a minha boca, Senhor. Coloca em mim palavras de vida. Coloca em mim palavras de paz. Coloca em mim palavras de esperança. Coloca em mim palavras sábias. Coloca em mim uma maneira nova de falar neste mês. Que abril não se encha do meu medo. Que abril se encha da minha fé. Que abril não se encha das minhas queixas. Que abril se encha da minha gratidão. Que abril não seja marcado por frases nascidas do esgotamento. Que abril seja coberto por declarações nascidas da confiança em ti. Ensina-me a abençoar os meus dias. Ensina-me a abençoar a minha casa. Ensina-me a abençoar os meus. Ensina-me a falar com fé aos meus processos. Ensina-me a não negar a realidade, mas também a não coroá-la como se fosse maior do que o teu poder. Porque uma palavra alinhada contigo pode sustentar a alma durante uma temporada inteira. Senhor Jesus, hoje eu também te entrego os meus pensamentos repetitivos para abril. Esses pensamentos que voltam. Esses pensamentos que insistem. Esses pensamentos que giram e giram até roubarem a minha paz. Esses pensamentos que tentam se adiantar aos problemas. Esses pensamentos que imaginam o pior. Esses pensamentos que misturam lembranças dolorosas com medos futuros. Esses pensamentos que me desgastam antes mesmo de eu viver o dia. Tu os conheces, Senhor. Tu sabes o que é ter uma mente cansada. Tu sabes o que é sentir-se esgotado por dentro, ainda que por fora a pessoa continue fazendo o que precisa fazer. E por isso hoje, ao começar abril, eu não quero entrar neste mês debaixo do domínio da minha própria mente desordenada. Eu quero entrar debaixo do governo da tua paz. Eu quero entrar debaixo do cuidado da tua verdade. Eu quero entrar com uma mente que aprenda a parar em ti. Detém, Senhor, em mim aquilo que corre rápido demais. Freia em mim aquilo que se acelera sem necessidade. Silencia em mim aquilo que grita medo. Organiza em mim aquilo que está girando sem descanso. Coloca limites santos nos meus pensamentos. Ensina-me a identificar aquilo que não vem de ti. Ensina-me a não alimentar ideias que me drenam. Ensina-me a não construir tragédias antes do tempo. Ensina-me a voltar uma e outra vez à tua presença quando a minha mente quiser me arrastar para longe da paz. E se abril trouxer momentos de pressão, não permitas que a minha mente se torne minha inimiga. Faz dela um lugar visitado pela tua luz. Faz dela um espaço onde a tua palavra tenha mais peso do que os meus pensamentos escuros. Faz dela um terreno onde a esperança possa crescer. Senhor, eu também te entrego o meu descanso durante este mês, porque existem meses que nos encontram cansados antes mesmo de começar. Existem temporadas que parecem começar com o peito já apertado. Existem tempos em que a alma vem de tanto desgaste que já não sabe mais como repousar. E eu não quero viver abril a partir desse esgotamento permanente.
Eu não quero que este mês seja uma sequência de dias vividos sem respirar. Eu não quero que a minha alma atravesse abril sobrevivendo sem descanso profundo. Eu quero que abril também tenha repouso. Repouso para a minha mente. Repouso para as minhas emoções. Repouso para o meu corpo. Repouso para o meu coração. Repouso na tua presença. Eu não falo de passividade. Eu não falo de descuido. Eu falo daquele descanso santo que existe quando o coração sabe que não está sustentando sozinho a própria vida. Eu falo daquela calma interior que não depende de tudo estar resolvido, mas de saber que tu continuas reinando. Por isso hoje eu te entrego as minhas noites de abril. Eu te entrego as minhas insônias. Eu te entrego as minhas madrugadas inquietas. Eu te entrego as minhas dificuldades para desligar a mente. Eu te entrego o cansaço acumulado. Eu te entrego a tensão guardada no corpo. E eu te peço que abril seja também um mês de descanso. Um mês em que o meu sono seja coberto pela tua paz. Um mês em que as minhas noites não sejam campo de batalha, mas lugar de renovação. Um mês em que o meu corpo se recupere. Um mês em que a minha alma aprenda a se soltar nas tuas mãos. Um mês em que o meu coração não viva sempre em estado de alerta. Porque isso também é bênção. Descansar em ti, dormir em paz, respirar sem opressão, acordar sem um nó constante no peito. E eu creio que abril pode trazer também esse tipo de bênção. Senhor, neste começo de mês, eu também te entrego o meu serviço, as minhas responsabilidades e o meu chamado. Tudo aquilo que eu preciso fazer, tudo aquilo que me corresponde sustentar, tudo aquilo em que outros esperam algo de mim, tudo aquilo em que eu preciso responder com fidelidade. Tu sabes, Senhor, como é fácil começar a servir, a trabalhar, a cuidar e a se doar a partir do esgotamento. Tu sabes como é fácil fazer muito sem força interior. Tu sabes como é fácil cumprir por fora, enquanto por dentro a alma está seca. Mas eu não quero viver abril assim. Eu não quero ser alguém que faz, mas vai se esvaziando por dentro. Eu quero servir a partir da tua presença. Eu quero trabalhar a partir da tua paz. Eu quero cuidar a partir da tua força. Eu quero responder a partir da tua graça. Eu quero ser fiel, sim, mas não a partir da rigidez, não a partir do medo, não a partir da autossuficiência. Eu quero ser fiel a partir da comunhão contigo, a partir de uma vida interior viva, a partir de um coração pastoreado pelo teu Espírito. Por isso hoje eu te entrego a minha maneira de fazer as coisas. Corrige as minhas motivações, purifica as minhas intenções. Livra-me de querer provar demais. Livra-me de buscar validação onde eu deveria buscar apenas obediência. Livra-me de carregar mais do que tu me pediste. Livra-me do ativismo que seca a alma e dá-me equilíbrio santo. Dá-me diligência com paz. Dá-me responsabilidade com descanso. Dá-me entrega sem agonia. Dá-me fidelidade sem perder a ternura. Dá-me força para fazer bem aquilo que me corresponde, sem esquecer que a fonte de tudo és tu. Senhor, hoje eu quero fazer uma pausa especial por aquelas bênçãos que ainda não têm nome na minha mente, mas já têm nome no teu coração. Bênçãos que eu ainda não vi chegando. Bênçãos que eu não sei pedir. Bênçãos que eu nem imaginei. Bênçãos que estão reservadas para este mês e que talvez sejam mais profundas do que eu consigo compreender agora. Talvez elas não sejam sempre coisas visíveis. Talvez algumas sejam internas. Talvez algumas sejam paz. Talvez algumas sejam força. Talvez algumas sejam discernimento. Talvez algumas sejam encerramentos necessários. Talvez algumas sejam pessoas certas chegando no momento certo.
Talvez algumas sejam portas, talvez algumas sejam freios santos para me proteger, talvez algumas sejam curas silenciosas, talvez algumas sejam lágrimas que limparão a minha alma, talvez algumas sejam conversas que mudarão o rumo de algo importante, talvez algumas sejam respostas que me mostrarão que tu estavas agindo desde antes, e eu quero receber essas bênçãos sem exigir que todas se pareçam com aquilo que eu esperava, porque tu sabes abençoar para além das minhas categorias. Tu sabes responder para além dos meus esquemas. Tu sabes cuidar até quando eu penso que estás me negando alguma coisa. Tu sabes abrir o bem correto, não apenas o bem que eu imaginei. Por isso hoje, Senhor, eu me abro para as tuas bênçãos de abril, as visíveis e as invisíveis, as rápidas e as progressivas, as que me alegrarem e as que me formarem, as que me surpreenderem e as que me corrigirem, as que me consolarem e as que me amadurecerem. Porque se vierem de ti, serão bênção. Se nascerem do teu coração, serão boas. Se saírem da tua mão, trarão vida. E eu quero receber este mês com essa confiança profunda. Senhor, enquanto esta oração continua avançando, eu sinto que abril deixa de parecer uma ameaça e começa a ser percebido como uma temporada entregue. Eu sinto que o medo começa a perder força. Eu sinto que a ansiedade vai se aquietando. Eu sinto que a alma começa a soltar o controle. Eu sinto que a tua presença está organizando dentro de mim coisas que eu não sabia como acomodar. E eu quero permanecer mais um pouco aqui, porque ainda existe uma parte do meu coração que precisa continuar te entregando este mês. Ainda existem áreas de abril que eu preciso consagrar mais profundamente. Ainda existem palavras, medos e desejos que eu quero render diante de ti. Amém. E agora, antes de encerrar esta oração, eu quero falar algo ao seu coração. Se você chegou até aqui no começo de abril, isso não foi por acaso. Deus trouxe você até este momento para que você não entrasse neste mês sozinho. Deus trouxe você até aqui para que abril não começasse sobre os seus ombros, mas nas mãos dele. Deus trouxe você para lembrar que este mês não está vazio. Este mês não chega sem propósito. Este mês não começa sem a atenção do céu sobre a sua vida. E mesmo que você ainda não tenha visto todas as respostas, algo já aconteceu dentro de você. O seu mês foi entregue. O seu coração foi alinhado. A sua casa foi colocada debaixo de cobertura. O seu caminho foi apresentado diante de Deus. E isso já faz uma diferença profunda. Pai amado, nas tuas mãos nós deixamos abril. Nas tuas mãos nós deixamos os seus dias. Nas tuas mãos nós deixamos as suas manhãs. Nas tuas mãos nós deixamos as suas noites. Nas tuas mãos nós deixamos as nossas cargas. Nas tuas mãos nós deixamos as nossas decisões. Nas tuas mãos nós deixamos a nossa família. Nas tuas mãos nós deixamos a nossa saúde. Nas tuas mãos nós deixamos a nossa vida financeira. Nas tuas mãos nós deixamos os nossos processos. Nas tuas mãos nós deixamos aquilo que entendemos e aquilo que ainda não compreendemos. E declaramos, desde agora, que abril te pertence. Tu continuarás guiando, tu continuarás sustentando, tu continuarás protegendo, tu continuarás abrindo as portas certas, tu continuarás fechando aquilo que não convém, tu continuarás trazendo paz onde antes havia ansiedade, tu continuarás trazendo ordem onde antes havia confusão, tu continuarás trazendo provisão onde antes havia necessidade, tu continuarás trazendo consolo onde antes havia choro, tu continuarás trazendo força onde antes havia cansaço, tu continuarás trazendo bênçãos no tempo certo. Senhor Jesus,
Caminha por este mês diante de nós. Vai a cada data. Vai a cada lugar onde estaremos. Vai a cada conversa. Vai a cada batalha. Vai a cada oportunidade. Vai a cada porta. Vai a cada notícia. Vai a cada necessidade. E onde houver luta, derrama a tua vitória. E onde houver medo, derrama a tua paz. E onde houver enfermidade, derrama o teu toque. E onde houver escassez, derrama a tua provisão. E onde houver cansaço, derrama a tua força. E onde houver tristeza, derrama o teu consolo. E onde houver confusão, derrama a tua luz. Hoje nós declaramos que abril será um mês de bênção. Não porque não existirão desafios, mas porque não os enfrentaremos sozinhos. Não porque tudo será fácil, mas porque a tua presença irá conosco. Não porque entenderemos todos os teus caminhos, mas porque confiamos no teu coração. Não porque já temos todas as respostas, mas porque temos a ti. E tu és suficiente para entrar em qualquer mês com esperança. Por isso hoje nós soltamos o medo, soltamos a ansiedade, soltamos a pressa, soltamos o desespero, soltamos o peso de querer controlar tudo e recebemos a tua paz, recebemos a tua direção, recebemos a tua cobertura, recebemos o teu favor, recebemos o teu consolo, recebemos a tua força, recebemos as bênçãos que já foram preparadas para este mês sagrado. E se algumas chegarem de formas que nós não esperávamos, dá-nos um coração humilde para reconhecê-las. E se algumas demorarem mais do que pensamos, dá-nos um coração fiel para continuar crendo. E se algumas vierem em forma de correção, dá-nos um coração ensinável para obedecer. E se algumas vierem em forma de descanso, dá-nos um coração sábio para não desprezá-las. Porque tudo o que vem de ti será bom. Tudo o que nasce do teu amor será necessário. Tudo o que sai da tua mão será bênção. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários. Amém. Abril será um mês de bênção. E compartilhe esta oração com alguém que precisa começar este mês debaixo da paz, da direção e da cobertura de Deus. Que o Senhor abençoe o seu abril, que Ele cubra você, que Ele sustente você, que Ele surpreenda você, que Ele dê paz nos dias de espera, que Ele dê força nos dias de luta, que Ele dê descanso no meio do processo e que a presença dEle repouse sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo o que você viverá neste novo mês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.